Bom dia a todos. Que nós possamos nessa manhã estarmos conectados com os amigos espirituais e conectados com Jesus, nosso amigo, nosso mestre. Eu trouxe para o nosso estudo dessa manhã uma atividade relacionada com esse recurso tão importante que é a prece. Nós começamos a reunião com uma prece, buscando essa sintonia. Nós muitas vezes começamos o nosso dia com uma prece, procurando essa sintonia. Mas muitas vezes, no decorrer do dia, no decorrer da semana, nós vamos nos distraindo com tantas outras demandas que a gente tem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente se manter nessa conexão a maior parte do tempo, se não todo ele, né? Porque aí realmente é um grande desafio para a gente. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a prece, no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a prece é um ato de adoração. Que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Mas como assim se aproximar de Deus? Nós não temos então Deus aqui conosco agora? Juntinho a nós? Sim, Deus está conosco aqui, agora. Mas muitas vezes a gente também faz as preces aos nossos amigos espirituais, aos nossos benfeitores. E como é que essa nossa prece chega até eles? Chega através da emissão do nosso pensamento. Mas como o pensamento chega até lá? O pensamento chega mediado por uma matéria quintessenciada, a gente pode dizer assim, muito sutil, que se chama fluido cósmico universal. Nós todos estamos como se estivéssemos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Da mesma maneira como a gente tem aqui o ar, né? E todos estamos respirando esse ar, o que acontece? Eu não estou vendo o ar, mas se não tivesse ele, com certeza eu perceberia, né? Morreria asfixiada. Mesmo os peixes, né? Eu achei bonita essa figura aqui, que estão todos mergulhados na água, né? A água também contém o ar, dissolvido, né? Misturado a ela. Então, eles também não têm essa percepção de que tem algo envolvendo eles. Mas o fluido cósmico universal seria algo ainda mais sutil do que a água, mais sutil do que o ar, porque a gente vai encontrá-lo também em regiões onde a gente, né, não teria o ar, em todo o universo, em todo o cosmos. Então nós estamos interligados por esse fluido cósmico universal, todos nós. De maneira que quando eu emito daqui uma vibração de amor, uma vibração de saúde, desejando o bem, é esse fluido cósmico universal que veicula, que carrega essa vibração que eu tenho. Do mesmo modo, se eu tiver uma vibração não tão boa, se eu tiver uma vibração, por exemplo, para alguém que eu considero um desafeto, podia tropeçar, quebrar o nariz. A gente às vezes fala brincando, mas fala, né? E se a gente fala, significa que, pelo menos em algum nível, a gente talvez se comprazesse em ver uma pessoa se machucando. A gente não é assim tão evoluído ainda como a gente gostaria de ser. Nós estamos nos esforçando. Bom, aquele pensamento que não foi adequado, que não foi bom, também chega.
Só que para ele chegar, ele saiu daqui, né? Então, quando eu emito esse pensamento, eu já estou cercada por aquela vibração menos digna, menos nobre. Porque partiu de mim. Isso significa, então, que o nosso pensamento e o nosso sentimento estão associados a esse recurso da prece de uma maneira muito intensa. Porque a prece, ela é feita através do pensamento, ela é feita através do sentimento. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ele faz uma recomendação. Ele diz assim: quando quiserdes orar, não precisa falar na frente de todo mundo, usar muitas palavras pomposas, importantes. Entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. O que Jesus estava dizendo ali? Que o que importa na prece não é a forma, as palavras, a adoração. O que importa na prece é o sentimento, é a conexão que eu faço com Deus, que eu faço com Jesus. Então está nessa intensidade, nessa intimidade da prece, a sua eficiência. Mas o que é que tem ainda mais secreto do que eu estar dentro do meu quarto? Algo que as pessoas não têm acesso. Ao meu pensamento. Então, quando Jesus diz orar em secreto, ele fala, sim, no local físico, mas ele também fala de um lugar aqui dentro de nós, que é o nosso íntimo. Então, se eu estou aqui com todos, nós fazemos uma oração em conjunto, na coletividade, que é importante também. Mas muitas vezes no meu dia a dia, às vezes eu vou ter momentos em que eu estou no meio de uma multidão e não dá para eu ir para o meu quarto. Então, para onde eu vou? Para esse lugar em secreto que está dentro de mim, buscando essa conexão, né, com Deus, com os amigos espirituais, com Jesus. E eu não preciso fazer isso só em momentos pré-determinados. Eu posso e devo fazer isso toda vez que eu sentir necessidade. Quando que eu percebo que eu preciso de uma prece? O que vocês acham, gente? É só quando a gente está com dor? Só quando a gente está com problema? É principalmente quando a gente percebe que a gente está agindo, falando, pensando de uma maneira desequilibrada, fora daquilo que a gente aprende, dentro da doutrina espírita, dentro da moral cristã. A gente aprende tanto na teoria, né? E acho que a gente já domina bastante desse conhecimento. Mas na hora da vivência, é um desafio atrás do outro. Não é? Não sei vocês, mas o meu dia a dia, eu percebo que eu estou novamente precisando de uma oração. E como é que a gente vai, então, utilizar, né, esse pensamento, essa prece? Como é que eu peço, por exemplo, auxílio, quando eu percebo que eu estou me desequilibrando e que eu sozinha não estou dando conta daquele problema, daquela demanda, que eu preciso de uma ajuda, né? Meu amigo espiritual. É através desse mecanismo da prece, do pensamento, que eu vou conseguir dirigir esse pedido, esse apelo, vamos dizer assim, tanto
tanto aqui na Terra, como além dela no espaço. Porque eu posso me conectar de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, nós temos várias maneiras de nos conectarmos, tá? E o nosso pensamento sempre vai ser transmitido. Mas veja bem, do mesmo jeito que a minha voz, eu estou aqui falando com vocês, se tiver alguém ali fora, chega perto, pode me ouvir, não pode? Então, apesar de eu estar direcionando essa mensagem a quem me ouve agora aqui, os ouvintes, ela pode também ser acessada por outros. Quem? Quem tiver interesse. Não é isso? Então, a gente vai entender que essa maneira como a gente emite esse pensamento também atinge não só aqueles a quem eu dirijo, mas aqueles que, de certa forma, têm uma vibração, uma sintonia semelhante àquilo que eu estou projetando. Se eu estou projetando amor, caridade, bondade, os espíritos que têm interesse, que têm sintonia com esse sentimento, podem, então, acessar, né, aquilo que eu estou pensando. Então, a nossa mente ela vai funcionar assim como se fosse uma antena, né, uma antena emissora, uma antena de rádio. E a gente vai estar, então, sempre emitindo e os nossos companheiros recebendo. Tá? Então, encarnados e desencarnados. Bom, mas será que tem alguma diferença dos tipos de prece, da hora da prece, da sintonia da prece? Bom, então a gente vai estudar aqui que a nossa prece ela tem algumas características. Por exemplo, ela pode ter um objetivo, e aí a gente vai chamar esse objetivo de direção. Ela tem uma intensidade. E tem também a constância, ou a frequência. O que seria isso de direção? Bom, se a prece ela está associada ao nosso pensamento, e a gente pensa o tempo todo, se a gente pensa o tempo todo, o nosso pensamento pode ser tanto uma coisa inadequada, uma coisa ruim, como pode ser uma coisa banal, uma coisa comum, que não é nem boa nem ruim, mas é só um pensamento no meu dia a dia. Como pode ser uma aspiração elevada, um desejo no bem. E aí, nós vamos ter... Lembra que eu falei da sintonia? Dependendo do tipo de apelo, de pedido, de desejo, de aspiração que eu tenho, eu vou fazer uma sintonia diferente aqui com os espíritos que estão ao redor e os mais distantes. Então, por exemplo, vamos começar aqui com o pensamento descendente. Descendente que vai para baixo. Isso não é uma prece, mas se eu fico pensando, por exemplo, se eu sou uma mente criminosa e fico planejando um assalto, um roubo, um homicídio, isso não é uma prece, mas o meu pensamento, ele está ao meu redor, ele está vibrando. E outros espíritos que também têm as mesmas intenções podem sim se juntar a mim nesse propósito ruim. Por outro lado, se eu tenho pensamentos comuns, não é? Do dia a dia, que não são nem nobres nem ruins, por exemplo aqui, né? Eu pensei nessa situação. Toda vez que tem jogo de futebol, né? A gente torce para o nosso time. Tem gente que faz oração, faz promessa, né? Enfim, fica ali pedindo realmente que o time dele ganhe. Bom, o time ganhar não é nem ruim, nem mal.
não é? Mas é um pensamento banal, comum, certo? Mas muitas vezes a gente fica naquele pensamento. Quem é que a gente vai atrair para a gente? Espíritos mais ou menos na mesma faixa vibratória que nós. Né? Por quê? Pessoas que têm pensamentos comuns, pensamentos banais. Muito bem. Agora, quando a gente tem pensamentos nobres, pensamentos bons, pensamentos úteis, e isso inclui a nossa família, a saúde da nossa família, o trabalho, que é algo tão necessário e edificante, faz parte, né? O trabalho dentro da casa espírita, uma atividade social, uma atividade em bem da nossa coletividade. Toda vez que a gente faz um pensamento focado nisso, é uma aspiração elevada, é um desejo no bem. Então, aí, quem é que a gente vai atrair para ajudar a gente? Os espíritos superiores. E aí a gente tem um auxílio diferente, certo? Por quê? O objetivo é bom, né? O objetivo é nobre, a direção é nobre também. E quanto à intensidade? Tem muita gente que chega e fala assim: faz você uma oração para mim, por favor, porque sua oração é forte. Né? O que significa ser uma oração forte? Será que faz diferença se eu vou de teco-teco, se eu vou de foguete? Bom, muitas vezes a gente faz prece porque a gente sabe que a prece é boa. Só que a gente não está completamente focado naquilo. Às vezes a gente está fazendo, não é só com a prece que a gente faz isso, com uma série de coisas. A gente está fazendo uma determinada atividade, mas a gente está pensando em outra coisa. Então, às vezes, na boca que eu estou falando, né, fazendo uma prece, mas eu já estou pensando o que eu vou fazer no almoço, se eu vou ter visita, o que eu tenho que fazer hoje para deixar a casa arrumada, porque a semana vai ser de trabalho. Bom, eu estou 100% aqui nessa minha prece? Não. Então, tem como essa prece ser forte? Vamos dizer assim, não é? Uma prece que está focada, que está inteira, que está de corpo e alma, de coração e sentimento naquele pedido, naquela solicitação. Isso é uma prece forte. Uma vez pediram para o Chico, né? Uma mãe pediu para o Chico fazer uma prece, porque era uma prece forte. A resposta dele foi que quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Que sempre vai chegar lá no objetivo, essa prece. Por quê? Porque ela vai inteira naquilo que ela está pedindo. Ela tem certeza de que aquilo que ela está pedindo vai fazer bem, é bom. E ela se coloca de corpo e alma naquele pedido, 100%. Então, sim, essa oração é forte, a gente pode dizer assim. Bom, e aí os espíritos vêm muitas vezes nos auxiliar quando a gente acha já que a gente não tem mais força nenhuma. A gente acha que a gente está entregando os pontos, essa prece focada, né, 100% ali, sim, ela vai atingir o objetivo, e os amigos espirituais vêm sim nos auxiliar e nos dão esse acréscimo de energia, um acréscimo de sabedoria, né, nos auxiliam a intuir, a ter uma boa ideia de como resolver aquela situação que a gente antes não via saída. E a constância? O que é essa história de constância? Porque, assim, às vezes a gente só vai realmente orar quando a gente está passando por uma situação muito difícil. E a oração nossa de cada dia? Então, Emmanuel, ele diz assim para a gente, vocês estão vendo que aqui é uma mata, né? Cheia de cipó, árvore alta, a pessoa tem que ir abrindo assim, a picada com um facão, né? Para conseguir um caminho, conseguir passar naquele caminho. Então, qual é a comparação que Emmanuel faz? Ele diz assim, que se a gente, nos momentos tranquilos,
do dia a dia. A gente faz esse caminho, né, de ligação até os bons amigos, até os amigos espirituais. A gente mantém esse caminho aberto, fácil de ir e vir, para o dia em que eu realmente tiver necessidade, esse meu acesso estará facilitado. Porque se eu não tenho o hábito da oração, me conectar 100% é muito difícil. Agora, se eu faço isso como exercício, se eu agradeço, se eu tenho a prece da gratidão, a prece do louvor por todas as coisas, eu vou criando a conexão, eu vou estreitando essa conexão. Por quê? Porque eu consigo exercitar esse 100% de conexão com os amigos espirituais. Não vejo nada que está ao redor, mas é só aqui, ó, canal direto. Então, por isso, a importância da constância, da frequência da prece. Bom, e aí sim a gente faz uma prece completamente conectado, e sim a gente tem o auxílio. E aí, muitas vezes no Evangelho, quando alguém solicitava ao auxílio de Jesus, a cura para algum mal, após acontecer aquela libertação, aquela cura, Jesus sempre falava assim: a tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei, né? A tua fé. A tua fé foi o movimento necessário para que acontecesse. Você buscou. E aí ele continuava assim: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Como assim? Que coisa pior vai acontecer? Isso é uma ameaça? Não, mas olha só. Quando Jesus fala para a gente não pecar mais, significa não continuar pecando. E pecado tem muito a ver com desviar do caminho certo. Então, o que Jesus estava dizendo é para a gente buscar um caminho novo, um roteiro novo, uma maneira de agir, de pensar, de sentir mais adequada, mais saudável. Por quê? Se eu recebo aquela cura, aquele benefício, aquele auxílio, mas aí eu volto a pensar, a sentir, a agir do mesmo jeito que antes, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho. Foi exatamente aquela maneira de pensar, de sentir e de agir que teve como consequência o problema, o desafio, a doença às vezes. Então, eu recebo, né, algo bom agora. Mas se eu retomo aquelas atitudes doentias, aqueles pensamentos pessimistas, aqueles sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, eu volto a reproduzir ou aquele problema igual ou um outro parecido. Então, aqui nessa imagem, só para a gente entender que a gente tem essa queda de braço dentro de nós, né? Muitas vezes, eu quero ser bom, eu quero ser melhor, mas eu ainda tenho muitas imperfeições e eu luto com elas. Então, é uma luta constante, todo dia. Então eu faço a prece, eu recebo às vezes um auxílio, uma graça, né? Mas se eu volto a reproduzir aqueles pensamentos de doença, eu volto a gerar os mesmos problemas. Então, vamos entender que o nosso pensamento é uma força criadora. Ele está criando, de certa forma, está atraindo para o nosso dia a dia
as coisas que eu penso continuamente. Eu vou trazendo, eu vou moldando a minha realidade. E aí eu vou perguntar para vocês, que tipo de pensamento, né, vocês têm tido? Durante o dia a dia de vocês, como é que é o pensamento? É um pensamento de saúde, de gratidão, de alegria? É um pensamento de pessimismo, de vitimismo, de jogar a responsabilidade no outro? Como é que é? Porque esse pensamento, ele cria uma atmosfera ao nosso redor, né? Então, no livro A Gênese, Kardec já tinha estudado isso. O poder do nosso pensamento. Eles são pensamento, eles são energia. E eles vão, muitas vezes, ocasionar as nossas desordens físicas. Tudo a gente pensa que veio, né, da reencarnação passada. Às vezes eu estou passando agora por uma expiação. Mas, muitas vezes, as coisas que eu estou enfrentando agora são resultado do meu comportamento de agora. Então, eu preciso mudar o meu comportamento, o meu pensamento e o meu sentimento agora. Porque senão é assim, ó, eu vou trabalhar a favor, aqui, esse que está carregando a bolinha verde, está a favor, mas os meus comportamentos todos vão na outra direção. É isso que Jesus fala, né? Vai e não peques mais. Por isso que ele fala, vigiai e orai. Ele não fala só orai. Vigiai e orai. Significa vigiai, toma conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Vigia para que você tenha, né, um bom comportamento. E isso que a gente fala da constância, né? Ali é um super-homem voando, né, sem capa. O superpoder de fazer um pouco todos os dias. É o nosso superpoder, né? Quando nós mantemos a constância naquilo que nós estamos desejando, eu quero a minha reforma íntima, eu quero ser uma pessoa mais paciente, né? Toda vez que eu ligo o carro, eu faço essa oração. Porque é um desafio para mim ir para o trânsito. Não é? Toda a minha impulsividade vem naquela hora ali, daquela atividade. É um desafio para mim, não sei para vocês como que é, mas... Bom, quando a gente pensa na prece, então, quais são os objetivos da prece? Louvar a Deus, pedir e agradecer. E talvez a gente pense muito mais no pedir, né? Só que é importante a gente aprender a pedir, saber pedir. O que eu estou pedindo? Porque a gente sempre vai ter uma resposta da espiritualidade amiga. Sempre. Mas é que às vezes não é a resposta que a gente queria. Né? Porque muitas vezes a gente quer que os desafios sejam afastados. Mas acontece que os desafios são importantes. Eles são necessários para o nosso crescimento. E Emmanuel diz que Deus não envia problemas de que não estejamos necessitados. Como assim? Quer dizer que eu necessito de um problema? Sim, porque se a vida fosse muito tranquila, nós não cresceríamos. A gente precisa usar a nossa inteligência na conquista, né? Na conquista da saúde, da tecnologia, da vida em sociedade, de métodos de ensino diferenciados, de maneiras de funcionar no nosso sistema, na nossa sociedade. A gente precisa usar a nossa inteligência. A gente só usa a inteligência se a gente for desafiado, ou seja,
com problemas para resolver. Se tudo fosse muito tranquilo, nós não nos moveríamos, ficaríamos todos parados no lugar. Então, muitas vezes a gente pede, né, mas a gente não gosta da resposta. E aí, né, eu lembrei desse filme, não sei se vocês assistiram. No filme O Todo-Poderoso, tudo simbólico, né, mas ali um ator que representa Deus, que é o Morgan Freeman, pede para esse personagem aqui que ele substitua Deus por alguns dias, para ele tirar férias. Na verdade, eram outros objetivos, né, de auxiliar essa pessoa, mas tudo bem. Então, nesse momento aqui, quando ele percebe que ele tem um certo poder, ele brinca de abrir o mar, né, no meio aqui, o Mar Vermelho no meio, usando uma tigela de sopa, né? Então, uma coisa infantil. Mas aí o que acontece? Nessa atividade de ser Deus por alguns dias, né, ele percebe que ele tem que responder às preces das pessoas. Mas responder prece dá muito trabalho. Todo mundo, no mundo inteiro, pedindo alguma coisa. Então ele resolve atender as preces por e-mail. Ele coloca todas as preces, né, no e-mail. Mas aí, com o tempo, ele vai percebendo que, mesmo assim, ainda dá muito trabalho. Né? Responder as preces dá muito trabalho, as pessoas não param de pedir. Então, ele busca uma solução fácil. O que ele faz? Responder a todos. Qual é a resposta para todos? Sim. Ele responde sim para todo mundo. Né? Mas aí, o que as pessoas estavam pedindo? Tem de tudo. Né? Tem planos para festa, ajuda na tarefa de casa. Tudo bem, tem coisas sérias também. Ajudar a achar um cachorrinho perdido, ajudar na saúde da vovó. Mas veja bem, do mesmo jeito que nós muitas vezes pedimos coisas que realmente são importantes, lembra a direção vertical, ascendente? Nós também pedimos coisas banais. E às vezes a gente pede coisa até que nos prejudica. Né? Se Deus respondesse sim para todo mundo, nós não saberíamos lidar com as consequências daquilo que a gente pede. Porque muitas vezes a gente não pede coisas que são realmente boas para a gente. A gente pensa no curto prazo. Nós esquecemos que nós somos espíritos que vamos continuar evoluindo indefinidamente aí. A gente esquece disso. Que a gente está num processo de evolução. Bom. Então, quando a gente pede, muitas vezes a gente não entende a resposta. Então, isso é importante. Então, Emmanuel faz essa seguinte recomendação aqui. Quando você for fazer sua oração, você ora e pede. Terminada a oração, presta atenção. Vai vir por alguém, ou num livro, numa revista, num outdoor, na televisão, através de um amigo que vem e conversa com você, através de alguém que está na fila com você, uma resposta, uma informação, mas é algo sutil. Então, às vezes, a gente pede trabalho, e aí o que aparece? Aparece na TV, eu presto atenção exatamente, eu passo ali na frente, exatamente na hora que está passando uma propaganda, né, de alguns locais que estão precisando. Não vai cair na minha mão embrulhado num pacote de presente. É uma informação. O que acontece? Deus mantém o nosso livre-arbítrio. A informação vem, mas aí se eu vou em busca daquilo ou não, vai depender de mim. Não é? Então, normalmente é assim. Mas a gente queria que fosse diferente, né? Como essa figura eu achei bem representativa da gente.
Deus, me dê um sinal. De preferência, escreva bem grande, num outdoor, em frente da minha casa, exatamente o que eu devo fazer, com luzes piscando. É assim que Deus age? Não. A gente queria muito ter certeza absoluta de uma ação, mas não é assim que Deus age. Ele deixa a gente usar a nossa inteligência. No final, as escolhas ainda são nossas. É assim. É assim que funciona. Então, além dessas informações externas, algo que normalmente a gente não está acostumado, é ouvir, é prestar atenção e perceber os nossos sentimentos. Então, Emmanuel diz para a gente que as respostas de Deus, muitas vezes, buscam a gente através dos nossos próprios sentimentos. Então, às vezes, eu estou em dúvida sobre uma ação ou outra, prestar atenção no que aquilo está provocando em mim. Muitas vezes é a resposta de Deus. Sutil. Para isso, eu tenho que me manter concentrado, focado, e não distraído com um monte de coisa que tem por aí. Senão, eu sou capaz de trombar com a solução e não ver ela na minha frente. Né? Então, 100% conectado. Então, a gente, às vezes, precisa fazer esse silêncio mental para a gente entender a resposta de Deus. Né? Parar de ficar agitado. Silenciar um pouco. Né? A gente vai ter também as orações intercessórias. O que são orações intercessórias? Quando eu faço uma oração por uma outra pessoa, eu posso ajudar uma outra pessoa com a minha oração? Sim, posso. Eu devo fazer oração. Muitas vezes a minha prece vai ajudar a fortalecê-la, dar coragem, dar paciência. Será que necessariamente vai mudar as condições daquilo que ela está passando? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do que ela precisa e não do que ela quer. E aí a gente às vezes acha assim, será que eu não tenho merecimento para pedir isso? Gente, todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece auxílio. Mas acontece que às vezes o auxílio que eu preciso vem de uma forma difícil. Vem de uma forma dura, é um desafio. Às vezes eu planejei aquele desafio por anos a fios antes de reencarnar. Planejei tudo certinho, com quem eu ia vir, que família que ia ser, que tipo de problema eu ia ter, para conseguir sanar, né, diversas pendências que eu tinha antes. E agora, a hora que eu estou em pleno desafio, eu vou perder essa chance? Não. Então, o pedido tem que ser por coragem, por força. Manter a oração da gratidão sempre no nosso coração. A gratidão, ela cria um fluxo. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho, eu me abro para receber mais. E tudo que vem é exatamente o que eu preciso. Aprendi com aquela experiência. Enquanto eu não aprendo com aquela experiência, a experiência se repete. Né? Então, muito importante essa oração de gratidão. Agradecer por tudo. Pelos amigos, pela família, pelo trabalho, pelo nosso corpo, pelas nossas condições, pelo nosso país, por toda a crise que o nosso país enfrenta e que nós somos responsáveis pelo nosso país. Né? Então, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte na família? Qual é a minha parte na empresa onde eu estou? Qual é a minha parte no país onde eu moro? Qual é
é a minha parte no planeta onde eu vivo e fazer a minha parte. E a gente ainda tem a função do louvar, né? O louvar é trazer aquele sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as suas manifestações se revela detentor da perfeição absoluta. Louvar o nascer do sol, louvar o cantar dos pássaros, louvar a chuva, louvar o sol, louvar o frio, louvar o calor. Normalmente a gente só reclama, né? Se está calor, a gente reclama porque está calor. Aí quando faz frio, a gente reclama porque está frio. Se está sol, a gente reclama porque está sol. Mas se chove, o que acontece? Todas as coisas, todas as experiências são necessárias. E elas vêm, né? E a gente deve aproveitar o melhor de todas as experiências que a gente tem. E uma maneira de realmente louvar a Deus é buscar fazer a sua vontade. A gente pede muito, né, a nossa vontade. Então, Priscila, como eu vou saber se a minha vontade ela está de acordo com a vontade de Deus? Bom, muitas vezes a gente tem uma intuição, né? Um sentimento de que a gente está de acordo. Mas se eu não tenho certeza, eu faço aquele pedido. E aí eu observo a resposta. Lembra que Emmanuel disse para a gente aguardar a resposta? A resposta vai vir. E aí eu vou prestar atenção. E aí eu vou ver se ela está de acordo com aquilo que eu pedi ou não. E de qualquer forma, eu devo agradecer. Por quê? Porque o que vier é o que é necessário para o meu aprendizado. E aí eu vou percebendo, né, o quanto eu estou em sintonia, né, com essa vontade de Deus. E para a gente finalizar, vamos lembrar de ensinar as nossas crianças a orar, a pedir, fazendo o Evangelho do Lar, fazendo o culto do Evangelho, reunindo a família em torno da mesa, em torno de uma oração, criando no nosso ambiente familiar, né, essa fortaleza, né, isso que fortalece o nosso ambiente doméstico, que nos auxilia a manter a paz, a convivência, e que a gente possa olhar para todos essas informações e aproveitar agora durante a semana para refletir sobre isso, trazendo a nossa prece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, durante o nosso dia, em todos os momentos que a gente sentir que a gente está se desconectando, buscar novamente estar na presença de Deus, estar junto dEle, estar próximo dEle, em pensamento, em sentimento e em atitudes. Então que a gente possa ter um bom domingo e estarmos todos em paz. Um bom domingo a todos.